Então, essa aula nossa, nós vamos terminar essa parte de teoria de programação em C, né? Vendo um pouquinho de variáveis, vendo um pouquinho o que falta, né, das principais estruturas condicionais de salto. E aí nós vamos entrar em programação com a ideia do Arduino e em simulação também, né? Nós vamos deixar a parte prática para quando voltar às aulas, né? Eu tenho por volta aí de umas 10 a 12 práticas que nós vamos executar, né? Uma por dia, tenta executar até duas, até mais, vamos ver o que a gente consegue ir. E quando voltar realmente a aula, né, presencial, nós vamos começar a ir para o laboratório e montar, né, essas práticas que todos nós já fizemos, beleza? Então, vamos combinar o seguinte. Vamos continuar o PowerPoint, depois eu explico mais sobre essas práticas que nós vamos fazer aí. Nós paramos aqui na... Deixa eu só compartilhar a tela. PowerPoint, achei. Todo mundo vendo PowerPoint aí? Sim. Então, beleza. Tranquilo aqui também. Ó, seguinte, deixa eu colocar em apresentação para ficar mais fácil. Positivo. Só colocar aqui na apresentação. Apresentado o slide atual. Então, ó, recapitulando aqui rapidinho, né? Questão de comentários. Todos nós sabemos que você pode comentar qualquer coisa, né, num determinado programa, que isso aí não vai ser considerado, né, uma programação, né? É só para te guiar e é muito aconselhável que todo mundo comente todas as partes do programa, ok? Aí nós temos algumas condicionais, né, que é o if, né, que ela compara, por exemplo, um valor com uma determinada variável e quando essa determinada variável, essa equação de comparação for verdadeira, ela executa o comando dentro do if, né? Então, que nesse caso, está comparando se essa variável var positiva, ela é igual a zero. Se for igual a zero, ela executa o programa dentro do if. Se não, simplesmente pula esse if. Nós temos if else, né, que é o se não. Basicamente, o if é a mesma coisa. E quando o if é negado, ou seja, se a variável 1 aqui, var 1, não for igual a 4, ela vai pular direto para o else e vai executar o else, né? E seria o se não. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí a condição for? Ainda não apareceu, não. Não, a for? Não, a imagem não está espelhada, não. Então, peraí. Eu vi que deu um probleminha aqui. Achei. Agora deve aparecer aí. Espera. Boa. Pessoal, mantenha o microfone no mudo aí quando não for falar, porque senão acaba incomodando aqui, atrapalhando. E a aula está sendo até gravada, depois eu vou postar, né? Então, a condição for, né? Ela cria laços, né? E ela compara. Essa condição for, ela é muito usada quando você quer fazer determinada ação por algumas vezes. Por exemplo, se eu quero executar uma coisa 10 vezes, o que eu faço? Eu faço um laço, né, de condição for, eu zero a minha variável int, essa variável int é apenas para contar quantas vezes a rotina, né, essa condição for foi executada. Então, vem cá e zero ela. Se eu quero executar 10 vezes, eu coloco, enquanto o i for menor que 10, essa condição for vai ser executada. E esse i igual i mais 1 significa que a cada vez que a condição for executada, ela vai somar 1 nessa variável i. Trocando em miúdos, desse jeito que ela está aqui, né? O que essa condição for faz? Ela executa o que está aqui dentro 10 vezes, beleza? E aí, nós vamos passar para a condição
o while, né? Que realmente é o que vai começar na nossa aula hoje. Então, a condição while, ela significa enquanto, né, em inglês. Esse comando de controle possui apenas um parâmetro, ou seja, um campo a ser preenchido, que se a condição que deve ser satisfeita para um laço seja executado. Geralmente, esse comando é usado para executar um número de loops variável, que não pode ser previsto no ato na programação, e muito utilizado para criar loop infinito de um programa. Ok. Uso muito comum desse tipo de condicional, né? Quando você quer, por exemplo, ficar monitorando uma entrada. Então, eu vou lá e seto que o meu pino 5, por exemplo, é uma entrada minha, de um botão ou de qualquer sensor, né? E eu faço o nexo dessa entrada com uma variável. Ou seja, essa entrada vai ter dois estados, né? Vai adquirir dois estados. Estado de nível alto, ligado, estado de nível baixo, desligado, né? E, consequentemente, a minha variável vai ser linkada a esse pino, então minha variável também vai, né, atingir dois estados, nível alto ou nível baixo, ligado ou desligado. Portanto, por exemplo, quando eu quero ligar um LED, que eu vou vem cá e chamo a função while, e eu comparo esse pino, né? Durante todo o loop do programa, eu fico comparando, ó. Ah, o pino 1 está em 1, ou seja, while pin 1 igual a height, ou seja, quando o meu pino 1 for para 1, quando o botão ligar, quando ele tiver nível lógico alto, essa função while vai ser executada e vai ligar o LED dentro dela. Então, isso aí é um dos usos muito comuns. Outro uso muito comum, loop infinito. Ah, eu fiz um algoritmo, eu quero que ele execute alguma coisa e que depois nunca mais ele faça mais nada, ele fica parado ali. Então, vem cá e joga um loop infinito, que é esse while 1. Esse while 1, o programa vai ficar rodando aqui para sempre dentro dele, até que eu desligue. Vai ficar rodando aqui dentro das chaves, né? Até que eu desligue o componente, né? Ele é a mesma coisa, se eu quiser representar ele com for, ele é a mesma coisa disso aqui, ó. For, vazio, vazio, ele vai me dar um loop infinito também. Isso aqui, ó, às vezes falando, fica meio difícil de pegar, mas quando a gente for programar, vocês vão ver que é bastante tranquilo. E aí vocês vão pegar na manha, vão ver que para cada problema, uma dessas soluções se encaixa melhor. Você vai aprender ali o que é melhor eu usar o for, o que é melhor eu usar o while, o que é melhor eu usar o if, ou se eu uso if else, ou só o if, ou if, else if, else. Então, isso aí, para cada problema, vocês vão ter, né, uma solução melhor, né? E quanto mais vocês programarem, mais fácil vocês vão ficar, né, de identificar e de escolher, né, a função usada. Vamos lá, o meu filho, vamos embora. Então, ó, o exemplo anterior do for também pode ser reescrito como essa função. Ó. Então, aqui, ó, essa função aqui, ela é idêntica a esse for que a gente viu aqui, ó. Ele executava o que tinha dentro dele 10 vezes, correto? Vamos lá ver se o while vai fazer a mesma coisa? Ó, declarei uma variável do tipo inteira, chamada i. Declarei uma variável do tipo inteira, chamada i, e zerei ela. Coloquei que ela é igual a zero. Beleza. Chamei a função while e falei, ó, enquanto o i for menor que 10, execute a rotina dentro da chave. Então, ó, o inteiro aqui, desculpa, a variável i ela é igual a zero. Então, ele checou aqui, i é menor que 10? Sim, ele vem cá e executa a rotina. I mais mais, o que é o i mais mais? Ele pega e soma. Ele pega e soma 1 no i. Espera aí, só um minutinho, pessoal.
Voltei. Então, nós vamos lá analisar, né? Esse while aqui, ele é a mesma coisa daquele for. Por quê? Ele vai checar o i, enquanto o i for menor do que 10, ele vai executar o que tiver aqui dentro dele, ó. E a cada vez que ele executar, ele vai somar 1, né, ao i. Então, os dois têm a mesma função. Dá para a gente escrever, né, dos dois jeitos. E aí é igual eu falei. Cada uso aqui, dependendo do seu problema, né, dependendo do que você queira fazer, cada condição dessa se encaixa melhor. E nós temos uma outra variação desse comando também, que é o do while. Esse do while, na verdade, o programa vem, chega aqui nesse do, então ele faz esse do, né? E depois ele passa para o while. Ah, Matheus, por que isso? Quando eu quero que a rotina seja executada pelo menos uma vez. Então, eu quero que essa rotina seja executada uma vez antes de se checar essa variável. Só depois eu vou começar a checar essa variável. Correto? E nós temos também aí das mais utilizadas a condição switch. Essa condição switch, ela não é tão utilizada assim. Poucos programas eu peguei com essa condição, certo? Mas de qualquer forma, ela significa chaveamento. E é útil quando se deseja criar um if, porém com mais de duas alternativas. Dessa forma, a variável testada não deve ser binária, mas possuir vários valores, né, mais valores, para associar um tratamento a cada um dos seus valores esperados. Muito utilizado. Matheus, pode falar. Nesse caso aí, vamos dizer assim, usar para uma entrada analógica ou não? O switch? Sim, para identificar um analógico, não. Os valores diferentes, não. Não. Na verdade, eu posso usar para uma entrada analógica qualquer uma dessas condições, certo? Porque eu vou atribuir um valor àquela entrada analógica, uma variável. Então, quando eu atribuo uma variável àquela entrada analógica, suponhamos, eu tenho uma entrada analógica ali de 0 a 100%. Eu quero que algo aconteça quando chegar, né, a 50% esse sinal de entrada. Então, eu vou atribuir uma variável a esse sinal de entrada. Entendeu? Então, eu atribuo uma variável, vamos colocar de 0 a 255, que seria 8 bits, e eu falo que quando chegar em, vamos colocar aí 255 aí, com 4 bits é 16. Então, vamos colocar 15, na verdade. Quando chegar em 15, eu quero que execute tal coisa. Então, eu atribuo esse valor a uma variável e eu testo essa variável nas minhas condições, que pode ser um if, pode ser um switch, pode ser um for, entendeu? O switch, na verdade, ele é usado aqui, ó. Você vai entender agora, ó. O que acontece? Ao invés de eu ficar colocando um if e um else if, né? Esse monte de condição uma atrás da outra, eu coloco só um switch, né? E eu coloco aqui, ó, quando o estado for 0, por exemplo, no case 0, né? Ele vai fazer isso aqui. Quando for 1, ele vai fazer isso aqui. Quando for 2, ele faz isso. E quando não for nenhum deles, ele faz isso. Então, assim, esse switch, ele simplesmente substitui quando você tem várias condições, né? Várias variáveis vários valores de variáveis que você vai checar, para evitar de ficar colocando esse monte de if, else, if e tal. Mas se colocar assim também vai funcionar do mesmo jeito, entendeu? Esse break, essa função break, geralmente ela é usada no switch, correto? Por quê? Porque quando eu chamo ela aqui, ó, vamos supor aqui que deu, no caso... Vamos ler lá que fica mais fácil para vocês entenderem. Significa parada em inglês. Podemos perceber o seu uso no exemplo switch. Esse comando é usado para interromper o trabalho em um laço de repetições, que podem ser while, for, switch. Quando o programa encontra esse comando, ele encerra as atividades daquele ciclo e continua o seu fluxo com comandos seguintes ao laço. Por quê que a gente usa muito isso em Shift, né? Não podemos esquecer de colocar esse comando no final de todas as opções do switch, pois caso contrário, todas as alternativas abaixo serão executadas. O que acontece? Esse break aqui que eu chamei, ó, dentro do case 0. Suponhamos que o meu estado da variável, que eu tinha falado assim, ó,
Se a minha variável for igual a 5, seria meu case 0. Se a minha variável for igual a 10, seria meu case 1. Só para a gente exemplificar. Então, aqui, ó. Quando a minha variável, né, que seria essa variável que está aqui dentro, ó, que testa esse estado, ela for igual a 5, eu vou executar essa rotina A. Quando ela for igual a 10, eu vou executar a rotina B. Aí, beleza, fui lá e testei minha variável, mas minha variável deu 5. Então, eu teria que executar o tratamento A aqui, ó, só essa rotina A. Se eu não colocar o break, o que acontece? Ele também vai executar o case 1, que seria 10, mas minha variável não vale 10. Então, assim, para mim evitar esse tipo de coisa, porque senão ele vai executar tudo que está aqui dentro. Eu taco um break aqui, ó. Porque quando a condição for obedecida aqui, a condição do case 0, ele vai executar apenas a rotina A. Quando ele chegar no break, ele vai parar e vai pular o resto das outras rotinas. Beleza? Esse switch aqui, ele é muito útil, porém ele não é tão utilizado assim, porque geralmente você não tem tantas condições assim digitais, vamos colocar assim. Geralmente você trabalha com número analógico, né? Ou trabalha com uma equação, trabalha com uma função. Então, o switch assim, ele é mais raro de se ver nesses programas mais comuns. Beleza. Sistema sequencial versus o sistema combinacional. Desculpa, combinacional. O que acontece? Isso aqui nós até conversamos a respeito disso dentro de sala de aula, porque nós temos dois tipos, né, de controladores, vamos colocar aí, de microcontroladores ou processadores de sinais, que seria do tipo sequencial, né? Quais são as características do tipo sequencial? Ele executa instruções sequencialmente, óbvio, né? Ele tem memória, e, obviamente, se ele tem memória, ele depende de eventos passados, né? Para ele depender de eventos passados, ele necessita de um tipo de memória. E ele tem realimentação, no caso de controle, né? Que tipo de dispositivos são do tipo sequencial? Arduino, PIC, ARM, um monte, todos os tipos de microcontroladores que você programa, ou seja, que você vai lá e coloca um algoritmo lá dentro dele, e esse algoritmo é sequencial, é linha por linha, ele é um tipo, né, de sistema sequencial. Já um sistema combinacional é tipo que a gente, eu até coloquei um exemplo na sala, ele executa opções, né, operações paralelamente. Então, ela é como se fosse, quando você monta um circuito lógico de portas lógicas, ele é um sistema combinacional, porque ele não tem memória, né? Ele é independente de eventos passados, porque ele não tem memória, como é que ele vai saber o que passou, né? Que tipo de eventos foram passados? E ele não pode ter realimentação, né? Então, quando você faz lá, por exemplo, aqui eu dei o exemplo do FPGA. Qual que é a vantagem desse aqui, então? Esse aqui ele é instantâneo. Ele tem, vamos colocar aí, 10 entradas e 10 saídas. Ele consegue mudar instantaneamente as suas 10 saídas de acordo com as suas 10 entradas. O tipo sequencial não, ele tem que dar um loop. Então ele vai lendo linha por linha. Então ele vai mudando entrada por entrada. Essa basicamente é a diferença entre esses dois sistemas. Agora nós vamos entrar aqui em tipo de variáveis, né? Todas as informações manipuladas pelo programa devem pertencer a algum tipo, ou seja, algum tipo de variável, né? Ou seja, como seu valor é representado digitalmente e quais são os valores máximos e mínimos permitidos. O que acontece? Eu tenho uma variável, né? Nós já conhecemos bem de variáveis matemáticas aí e é basicamente a mesma coisa. Só que quando eu vou escrever no papel, eu posso escrever o que eu quiser. Então, se eu quiser chamar minha variável de x e minha variável for um número decimal ou for um número imaginário, né, número complexo, eu posso, porque o papel aceita tudo. No computador, eu tenho que informar para o computador que tipo de variável é essa. Se ela é uma variável do tipo inteira, se ela é uma variável do tipo float, que é uma variável decimal, se ela é uma variável long, que ela é muito grande, ou seja, é um número muito grande. Por quê?
O nosso microcontrolador, como a gente, né, estava falando aqui, ele tem um número de bits finito para tal função. Então, quando você vem aqui, ó, e chama uma variável do tipo int, ou uma variável do tipo inteiro, ela, de cara, ela, né, por padrão, ela vai reservar 32 bits. No AVR, que é o nosso caso, o tipo de arquitetura que nós estamos estudando, ele reserva 16 bits. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu só abri aqui o Internet Explorer. Google Chrome, para ser mais exato. Ó, então nós temos uma variável aí de 16 bits. E agora eu vou compartilhar com vocês o Google Chrome. Deu ser filho. Aqui, ó. Aí eu tenho, na verdade, quando eu chamo uma variável de tipo int, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bits. Ou seja, eu tenho 65.355. O quê? Estados dessa variável. Essa variável pode ser, né? No caso do int, ela pode ser negativa ou positiva, né? Aqui, ó. Ela vai de menos 2 a 15 até 2 a 15 menos 1. Por que desse menos 1 aqui, ó? Nós vamos ver que todo lugar ele vai aparecer aqui, ó. Menos 1, menos 1, menos 1, né? Por que que toda variável que a gente vê aqui tem um menos 1 aqui? Porque o zero também conta. O zero também é uma sequência de bits dessa variável, certo? Então, por isso que ela vai de menos 2 a 15 até 2 a 15 menos 1. Então, esse tipo de variável inteira, ele tem 16 bits, como a gente viu, e esse é o alcance, né, dele. No caso aqui, quando eu escrevo int, o signed int é a mesma coisa. O que significa signed int? Significa que eu tenho uma variável inteira que pode assumir valores positivos ou valores negativos. Então, quando eu vim cá e calculei, ó, na minha calculadora aqui, que eu tenho 65.535 estados dessa variável, não significa que ela conta de 0 a 65.355, 535. Ela conta de menos 2 elevado a 15, ó, nós fizemos aí 2 elevado a 15, a gente vai ver. Deixa eu ver se eu arrumo uma calculadora aqui para fazer. 2 expoente 15. Engenharia. Oh, meu Deus. Na verdade, aí vai fazer 2 vezes 15. Deixa eu só ver aqui em decimal. Ó, se a gente colocar aqui, vai ser a mesma coisa. Ó. 2 expoente 10 elevado a 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É desse número aqui que ela conta, ó. Menos isso até 2 a 15, menos 1. Beleza? Então ela conta de menos isso aqui, ó. Menos 2 vezes 10 a 15 até 2 vezes 10 a 15 menos 1. Não significa que ela conta os 65 mil, não. Né? Ela tem 65 mil estados. Da mesma forma, quando eu vou trabalhar com uma variável int, que ela só assume números positivos, eu posso usar essa insignia int. Por quê? Porque ela ganha um bit aqui, ó. Um bit desses 16 bits, quando eu trabalho com uma variável int sem eu dizer, né? No caso aí, se ela é só positiva, ou seja, uma signed int ou uma int comum, um desses bits é para informar para o microcontrolador se é positivo ou se é negativo. Quando eu uso uma insignia int, esse bit eu ganhei ele. Então, antes eu tinha de menos 2 elevado a 15 até 2 elevado a 15 menos 1. Agora eu tenho até de 0 até 2 elevado a 16 a menos 1. Então eu ganho mais possibilidades, né? E muito mais. Estou multiplicando por 10 a minha quantidade de estados dessa variável.
Variável mais usada de todas, variável int. Então, essa variável ela é muito usada para esse tipo de variável, né? Por quê? Quando a gente vai contar laço, vamos contar repetição, vamos contar saída de porta, saída de palavra, de byte. Então, com certeza, ela é a variável mais usada. Mas nós temos outras, por exemplo, né? A variável char. Essa variável char, ela é a variável de caractere. Então, quando eu quero escrever alguma coisa, uma palavra, né? Eu vou chamar essa variável char. Eu não posso escrever, né, uma palavra. Eu posso atribuir uma palavra a uma variável? Pode, com certeza, né? Quando eu vou usar o LCD, por exemplo, o display, eu tenho que fazer isso, porque eu vou escrever na tela do display. Então, eu vou atribuir algumas variáveis às palavras. Como que eu faço isso? Eu tenho que contar para o meu microcontrolador que aquilo que eu estou escrevendo são letras, são caracteres, né? Porque senão ele vai contar isso aí como número e vai jogar lá na tela um monte de número, uma variável numeral. E não é esse caso. O tipo char é um tipo de variável de palavras, beleza? Ela assume valores apenas de 8 bits. Nós temos aqui um signal char, que assume mais um pouco, né, de bits aqui, então ele consegue uma palavra maior. E aqui a explicação que eu acabei de falar. Os tipos char são geralmente usados para tratar caracteres de texto, seguindo a tabela ASCII2. A tabela ASCII2 é essa do nosso teclado aí, né? Aí nós temos algumas variáveis. Essa float aqui ela é muito usada. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com entrada digital, que eu vou ter números racionais ali na entrada. Vou ter número quebrado, né? Eu não vou ter só número inteiro. Então, eu vou ter 10,5, vou ter 10,6, vou ter 10,65. Então, quando eu tenho esse tipo de variáveis quebradas aí, no caso, eu vou ter que usar o tipo float, porque senão ele vai ignorar tudo aquilo que está após a vírgula. Então, esse tipo float está aqui, né? Os valores dela, só por curiosidade, porque é muito grande, ó. De menos 3,4 vezes 10 a 38, né? A menos 1,2 vezes 10 a 38. É coisa demais, gente. Precisão aqui de 6 casas decimais. Então, assim, para nós aqui é mais do que suficiente para a gente trabalhar. Tem que ser uma coisa muito precisa para você não conseguir trabalhar com 6 casas decimais após a vírgula. É muita coisa. E aí nós temos também as variáveis do tipo long, que na verdade ela junta duas variáveis inteiras, né? Aqui, ó, tipo inteiro sinalizado de 32 bits. Nós vimos que a int lá atrás era de 16 bits, né? Ó, a nossa, né? Por padrão é 32. Tem alguns PICs aí que é 32, mas para nós, Arduino, que nós estamos trabalhando, é 16 bits. Quando eu tenho um número muito grande, aí eu chamo essa variável long, né? Que vem de longa mesmo. E ela é de 32 bits, ou seja, ela tem o dobro de espaço aí para a gente trabalhar. E nós temos ainda um signet long, que ela 32 bits ainda ganha um bit, né, a mais que a outra. Então ela vai até 2 elevado a 32 menos 1. Então é uma variável bem grande. E nós temos a variável dobro. A variável dobro, ela é exatamente igual a long. Ela é para float, exatamente porque a long é para int, ou seja, ela é o dobro da float, né? Então, com precisão essa dobro aqui, ela é absurda. Absurda. Nós não vamos usar isso, não. Olha o tamanho dessa variável. Até 10 elevado a menos 308. É muita coisa, né? 15 casas de precisão. É uma coisa absurda. Por que que a gente sempre costuma trabalhar, né? Qual que é as boas práticas de programação? Sempre trabalhar com variáveis menores possíveis. Então, se eu só tenho número inteiro, eu não vou jogar uma float. Por quê? A float, ela vai ocupar um espaço maior na minha memória. Então, eu vou jogar uma int. Eu não vou jogar uma long se eu não precisar de tamanha precisão, né? De
32 bits. Se eu jogar, eu estou alocando parte dessa memória que poderia ser usada para outra coisa, para uma variável que eu não vou usar. Quando eu vou lá e chamo a variável, automaticamente o meu dispositivo já vai lá e separa parte da memória, né? Os registradores lá, para quê? Desculpa, a parte da memória, né? Ele vai lá, separa a parte da memória para esta variável. Então, eu estou separando às vezes eu não vou precisar de uma long, eu chamo uma long de 32 bits, onde caberia duas int de 16 bits. Então, estou ocupando um espaço um espaço que seria para duas variáveis com uma só. Então, isso aí é para quê? Para a gente economizar espaço no programa. Então, isso aí também a gente tem que olhar bastante. Eu vou avaliar vocês em relação a isso aí. Nós sempre vamos trabalhar com a variável, com a menor variável que nos atenda. Tá? E nós temos também as variáveis, né, que no caso são as matrizes. Matriz, ela é mais rara de se trabalhar em uma programação em C. Porém, o módulo, ele é muito, né, a gente acha muito, no caso de vetores, usados em programação. Por exemplo, né, vou conceituar aqui primeiro. São elementos do mesmo tipo, que estão amarrados pela matriz e que estão contidos. Podem ter quantas dimensões forem necessárias, apesar de geralmente se utilizar apenas uma, ou seja, variáveis como vetores. Então é isso que eu falei, geralmente ela tem só uma linha. Ela tem uma linha e N colunas, né? No caso dessa aqui, ele chamou um signet char, chamada vet vogais. Então aqui, de cara, chamou char, eu já posso saber que ele vai trabalhar com palavras ou letras, né? Ele chamou um signet, por quê? Para ele ter mais espaço para trabalhar com essas vogais ou letras. Precisaria? Nesse caso, não. Não precisaria. Ele poderia chamar um char comum. Mas ele chamou, beleza. E aí ele informou para ela que ela teria uma linha e 5 colunas. Por que ele ocultou aqui um? Porque quando você oculta, automaticamente o programa já sabe que você vai trabalhar apenas com uma linha, ou seja, você vai fazer um vetor. E aí ele alimentou esse vetor com linha 1, coluna 1, A, linha 2, coluna 2, E, linha 3, coluna, desculpa, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Qual que ele entrou lá? O I. Então ele alimentou isso aí e criou uma variável, que na verdade não é uma variável numérica e nem é uma variável de apenas um elemento. Ele criou um vetor chamado vet vogais. Aqui, interessante a gente observar aqui também, sempre que a gente vai escrever palavras ou letras, né, a gente usa esse apóstolozinho aqui antes e depois, certo? Então, quando eu estou lá trabalhando lá com o meu display LCD, que eu vou mandar ele imprimir alguma coisa ali na tela, né? Vamos supor que ele vai imprimir lá bem-vindo. Então, quando eu vou julgar aquela palavra ou aquela frase bem-vindo, eu sempre coloco essa frase entre dois apóstolos. Isso aí faz com que o programa identifique e saiba que aquilo ali trata-se de palavras ou letras. Então, ele pega aquilo ali ao pé da letra, vai lá e escreve no LCD. Porque senão, se eu não colocar o apóstolo, ele tem isso como uma variável. Então, ele entenderia que aqui era a variável A, aqui era a variável E, e não é verdade, aqui é a letra A e aqui é a letra E. Beleza? Aqui no caso, ele criou uma constante. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com uma tabela de dados, né? Eu preciso dessa tabela de dados no meu programa, né? E essa tabela de dados é uma tabela constante. Então, eu crio uma variável constante, um signal int, ou seja, né, de inteiros positivos, chamada matriz AlgS, com 2 linhas e 5 colunas. Você vê aqui, que ele tem a primeira linha, são esses 4, mais esse, Aí aqui ele coloca um ponto e vírgula, certo? Quando ele coloca um ponto e vírgula, ele joga esse aqui para baixo, E a segunda linha seria esses 5 elementos. Beleza? Aí quando eu quero ir lá e chamar um desses, aí nessa tabela, vamos supor, eu estou trabalhando lá no meu programa e eu preciso do elemento aqui, igual no caso ele fez aqui, do elemento que está na linha 1
coluna 3. Quando eu chamo a variável matrizalg 1, 3, ele vai lá na minha matriz, pega lá, linha 1, opa, é um desses 5 primeiro. Coluna 3, 1, 2, 3. Aqui tá errado, aqui seria linha 2. Ó. Deixa eu mudar isso aqui, quer ver? Aqui seria linha 2. Deixa eu tá aqui. Que é a linha 2, ó. Por quê? Ó, o número 7 pode ser acessado posteriormente, julgando aqui, né? O nome da minha variável, linha 2, elemento 3, ou coluna 3. Então, ele vai lá na linha 2, ó. Linha 1, não quero, pulei para a linha 2. 1, 2, esse aqui também é o elemento 4, né? Tá errado de novo. O número 7, na verdade, é a linha 2, elemento 4. Então, ele vai lá e acessa a linha 2, elemento 4, e pega o algarismo 7. Aqui, de novo, observação. Quando é usado o prefixo const, é para declarar constante, né? Aquilo que eu falei, é uma coisa que ela é imutável, né? Nós sabemos lá, quando nós trabalhamos com conversão, né? Conversão eletromecânica, que a permeabilidade relativa do ar é 4π vezes 10 a menos 7. Ponto. Isso é uma constante que não vai usar nunca. Se eu for trabalhar com um tipo de dado desse dentro de um algoritmo, de um programa, eu vou declarar ele como constante, né? Por quê? Porque esses valores são armazenados na memória de programa e não na memória de dados, pois, como o nome diz, são constantes e não precisam ocupar a memória volátil. Quando eu chamo uma constante num programa, ele vai lá e é gravada lá na memória ROM, ou na flash que a gente estava falando, e não é gravada na memória RAM, porque o programa já sabe que ele não vai ter que alterar essa memória volátil, né? Então, é um espaço a mais ali naquela memória volátil e um dado a menos, né, para ocupar aquela memória, porque esse valor aí é imutável, né? Ele não vai variar. Então aqui nós temos um exemplo, ó, para variáveis. Se o seu programa for processar o peso e a altura de 10 pessoas, né, nós vamos colocar aí, chamar uma float, por quê? Porque peso e altura pode ser número racional, né? O cara ali vai medir ali 1,75 m, ele não pode medir só 1,2 m, ele pode medir entre 1 e 2, não tem problema não. Então eu vou chamar a variável float, que é a variável decimal, né? Com uma planilha, ele fez uma planilha de 2 linhas e 10 colunas, né? Onde a primeira linha armazena o peso da pessoa 1 até a pessoa 10, e a segunda linha, a altura da pessoa 1 até a pessoa 10. Assim, quando nós formos armazenar o valor da altura de uma pessoa que mede 1,76, eu vou lá e coloco, ó, matriz, peso e altura, que é o nome da minha variável. Na linha 1, coluna 9, né, vai ser 1,76. Então, esse comando aqui vai lá e vai armazenar, né, esse valor naquele determinado espaço, ou seja, linha 1, coluna 9 da minha matriz. Beleza, pessoal, sobre variável, alguma dúvida sobre aquelas condicionais? Ficou alguma coisa que não deu para entender? Então, ninguém respondeu, então é porque ninguém tem dúvida, beleza? Então, aqui, ó, todos vocês conseguiram instalar o software que eu pedi? Quem não conseguiu, fala para mim. Pessoal, não ouvi. Quem não conseguiu? Alguém não conseguiu instalar o software? Então, beleza. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar para vocês os dois softwares, né? Que nós vamos trabalhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, né? Se caso, na hora de compilar, algum de vocês aí não estejam conseguindo, esteja dando erro, né? E queiram me mostrar a tela, esse programa é possível você mostrar a tela do seu computador. Então, eu vou poder
observar, né, esse programa para a gente conseguir tentar achar o erro, do mesmo jeito que se eu estivesse do seu lado. Porém, uma pessoa de cada vez. Do mesmo jeito que se a gente estivesse no laboratório também, eu ia conseguir atender uma pessoa de cada vez apenas, né? Então, nós vamos atender um por um. E aqui, ó, deixa eu só... Vocês estão vendo essa setinha aqui? Quer ver? Vocês estão vendo o meu programa aí, estão vendo a minha tela, não tá? Estamos vendo. Beleza. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui no meio, aqui, ó, que eu tô com o dedo aqui no Sim, ele é mouse? industrial, né? Isso. Quando eu permitir que vocês sejam também, no caso aqui, como se fosse... Porque vocês estão como convidados, né? Na nossa reunião. Vocês vão passar a ser apresentadores quando eu permitir, um por um. Porque, vamos supor, você, Risa, está com problema, não estou conseguindo compilar o meu programa. Tudo bem, Risa, então vou fazer o seguinte, eu vou te passar para apresentadora, e aí você também vai ter condições de compartilhar a tela do seu computador para nós aqui, entendeu? Então você vai clicar nesse quadradinho aqui, e ele vai te dar as opções, e você vai lá clicar em janela, beleza? Certo. Então, ó, quando alguém tiver problema, nós vamos fazer assim. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir meu software aqui. Primeiramente, nós vamos abrir a ideia do Arduino. Pessoal, pode abrir a ideia do Arduino. Não vou conseguir. Consegui. Beleza, todo mundo vendo a minha ideia aí? Então, aqui, ó. Esse software, né, é a IDE do nosso Arduino. O que é o IDE? É justamente um terminal de programação que nós temos, né? Para programar o algoritmo do nosso microcontrolador, beleza? Aí cada IDE vai ter suas particularidades, cada IDE, né, vai ter as suas funções específicas. Essa IDE do Arduino é uma das mais fáceis de se mexer, de se programar. Então, assim, ela é muito mais fácil do que a programação em C costumeira que é usada, por exemplo, no CCS ou no PIC-C, né? Que são outros compiladores de PIC. Então, essa aqui ela é muito intuitiva, ela é muito fácil. Vocês vão ver, né, o tanto que ela é fácil. Por outro lado também, ela é um pouco mais limitada do que o PIC. Então, assim, nós vamos basear todas as nossas aulas, né? Nosso conteúdo de microcontroladores é em cima do PIC. Porém, se você quiser uma solução mais profissional, o PIC, né? Desculpa, nós vamos basear em cima do Arduino. Porém, se você quiser uma solução mais profissional, mais robusta, o PIC aí seria uma solução ideal para você. Porém, você aprendeu a programar aqui, é a mesma coisa programar lá. Tem as suas particularidades, mas isso aí vocês vão pegar rapidinho, porque não dá diferença assim. Então vamos lá. Ó. Esse IDE é o quê? É onde eu programo, é o meu espaço de programação, né? Que depois eu vou lá, salvar lá dentro do microcontrolador e ele vai executar o que eu pedi para ele executar. Aqui eu compilo o programa. O que é compilar o programa? Aqui, ó, eu vou vir aqui, ó. E eu tenho aqui, ó. Aqui é chamado de verificar. Na verdade, isso aqui é compilar o programa. Quando eu compilo o programa, eu faço a conversão desse programa para uma linguagem assembly que vai ser gravada dentro do microcontrolador. Então, o IDE nada mais é do que uma ferramenta para me trabalhar em mais alto nível, né? Para mim não precisar ter que ficar chamando o registrador, ter que ficar entrando com número, endereço de registrador,
chamando função. Então, para a gente fugir desse assembly, que é essa linguagem de baixo nível, nós estamos trabalhando com a IDE, que é de alto nível, com a linguagem C, que é de alto nível. Porém, nosso programa vai ficar um pouquinho maior, é aquilo que a gente falou, tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. Então, vamos lá. O outro software é esse aqui, ó. Vou abrir aqui. Esse aqui é o cara, viu? Nosso chamado Proteus. Esse é o cara. Programa muito bom, gente. Para quem mexe com eletrônica, esse é o santo graal. Todo mundo que mexe com eletrônica. Porque você te permite montar circuitos, né? Virtualmente, antes de montar eles fisicamente. Então, o que acontece? Para evitar de eu queimar um componente, ou para me testar, isso aqui para fazer programação de microcontrolador é o que há, porque eu consigo testar tudo antes de montar. Então, é excelente. Ó, se algum de vocês estiver com a tela preta aí no Proteus, minimiza ela e maximiza ela. Tá dando um pau esse programa aí, ó. Deixa eu fazer aqui para todo mundo ver, quer ver? Área de trabalho. Aqui, ó, vou lá no meu Proteus aqui, vou abrir, ó. Vou abrir esse projeto aqui, ó. Aí ele vai abrir o Proteus, ó. Ah lá, ficou preto, viu? Essa tela preta aqui é pau que deu no programa lá, que doideira. Ele tá tudo doido aqui, ó. Então você vem cá, minimiza e maximiza. Beleza. Aí, ó. Sumiu o pau. Beleza? Então ficou beleza. Então o que acontece? Que isso, gente? Deu pau aqui de novo. Só ver o que está acontecendo aqui. Deu pau de novo. De vocês, tem alguém aí que tá assim com... Matheus, esse exemplo você tinha já colocado para nós? Já tinha? Não. Você fala esse exemplo de programa que você aqui? abriu agora? Não, né? Não. Nós vamos fazer aqui agora, aqui, ó. Nós vamos Entendi, fazer... mas aí no Proteus eu coloquei novo projeto. Então não é isso. Por quê? Você tem algum projeto aí? Não. Não. Você só abriu ele. Você colocou novo projeto. Isso. Isso. Todo mundo aí, pessoal, faz o que a Reisla fez, ó. Eu abri um projeto pronto aqui, ó. Isso, por isso que eu tô te perguntando, que às vezes você mandou o projeto pronto. Eu não consegui abrir o portal. Ele não tá carregando hoje, não. Não. Mandei não. Vou lá, vou começar do início então, ó. Todo mundo, ó. Vou vir cá, ó. New Project, né? Tô começando um projeto novo, ó. Quando eu clicar em New Project, ele vai me perguntar aqui o nome. Todo mundo pode colocar aí, ó. Pessoal, agora é importante fazer. Por quê? Vocês vão mandar isso aí, ó. Isso aí vai ser exercício avaliativo de vocês. Então, ó, essa aula aqui, por isso que eu falei para todo mundo assistir a aula. Porque aqui nós vamos ter exercício avaliativo, nós já estamos tendo. Todo mundo aí vai compilar o programa e vai mandar por e-mail esse programa, beleza? Então, ó, vocês vão colocar aqui para mim, ó. É X, né, exercício 1.1, que é a aula 1, exercício 1. Vão escolher aqui o local que vão salvar. Eu aconselho fazer igual eu, cria uma pasta, coloca uma pasta lá chamada projetos, ou práticas, ou exercícios de microcontrolador, enfim. Cria uma pasta aí, certo? Dentro dessa pasta, você vai salvar o seu projeto, vai dar um next. Aqui você pode colocar default. Pode colocar default aqui, não precisa nem criar esquema nem nada, pode colocar não. Não precisa criar esse PCB layout aqui, é para fazer placa de circuito impresso. Nós não vamos trabalhar com isso agora, pode colocar também não. E sem firmware, não vai ter firmware nenhum no nosso projeto. Vai ser um projeto
Novo, limpinho. Beleza? Ué, criou não? Ô, Matheus, Oi. ele faz layout do circuito para a Você placa fala? impressa? Faz. Você joga os componentes lá, certo? Quando você Ah, joga os componentes lá e você dá ele, você dá o comando para ele fazer para você, ele já aloca os componentes aí nos espaços aí adequados para evitar a quantidade de trilha, evitar cruzamento de trilha. Então talvez ele vai bolar aí um jeito de você conseguir fazer uma placa só de um layer, para não precisar de placa de dupla face, de 2 layers, 3 layers. Então ele faz isso aí para você, entendeu? Ele otimiza o espaço de cada componente para fazer suas placas de circuito impresso. Muito bom isso aí. bacana aí. Depois, se der tempo, a gente entra nisso aí, entendeu? Mas não é coisa difícil, não. Na internet você consegue isso aí tranquilo. Tem muito tutorial. O único chato para trabalhar com isso aí é o quê? Você tem que ter o componente, exatamente o componente que você vai trabalhar na placa. Por quê? Depende muito do tamanho. Mas tem jeito de você criar componente, tem jeito de você criar bloco. O negócio é muito bom, cara. Esse software aqui custa R$16.000, pra você ter ideia. Ele é um software top de linha mesmo. Para quem trabalha com eletrônica, é o supra-sumo aí. Então, ó, Valeu. beleza. Todo mundo criou aí, ó, essa pasta, ó. A pasta e o arquivo, né, é x1.1. Aqui, ó, foi por isso, ó. Falei para vocês errado. Aqui tem que colocar aqui, ó, create schematic, certo? Coloca aqui em default, ó. Aqui não precisa criar o PCB, porque a gente não vai trabalhar com PCB. E não precisa de firmware. Então ele vai abrir para mim aqui, ó. Ele abriu preto, que é o pau do programinha, né? Aí eu só vou minimizar, maximizar. Beleza aí, ó. Tá aí a tela branquinha para mim aí. Algum de vocês pode abrir sem esse risquinho, sem esse quadriculado aí. É só vir aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Você deixa sem, deixa com pontinho, deixa com risquinho. Eu gosto de deixar, né? Quadriculado assim, ó. Que facilita na hora de ligar a linha. E aqui também, ó. Deixa eu só ver onde é aqui. Aqui, ó. E aqui em View, se a gente vem aqui, ó, você muda a largura desses quadradinhos, tá vendo? Você vem View e vai aumentando, vai diminuindo. Eu gosto de trabalhar com ele mais pequenininho assim, ó. Porque como o microcontrolador ele tem os terminais muito próximos um do outro, facilita pra gente aí fazer as ligações. Então vocês podem colocar aqui no 50 TH, assim, né? Mas aí fica a critério de vocês. Eu gosto de trabalhar muito nesse 50 TH. Todo mundo conseguiu abrir programa novo? Alguém não conseguiu? Dá o grito aí, hein? Todo mundo conseguiu, então. Beleza. Vamos lá. Prática 1. Essa aqui é a prática da nossa aula 1. Se não der para acabar hoje, a gente continua ela na aula que vem. Então, ó, nós temos aqui o roteiro de prática, né? Disciplina, eu e tal, conhecendo pin e saída, blá, 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 blá. Então, ó, isso aqui é uma coisa meio básica, né? Só um roteiro mesmo. Tá falando aqui que o nosso Arduino ele tem 2 níveis de entrada, né? E saída, que é nível alto e nível baixo. E nós já sabemos que o nível alto é igual a 5 volts e o nível baixo é igual a 0 volt, né? Porque eu estou trabalhando com entradas e saídas digitais. Mais para frente nós vamos trabalhar com analógica, aí isso aí já muda, né? Então tem aqui, ó, exemplificando o sinalzinho aqui, ó, entrada, né, saída e tal, 0, 5. É importante ressaltar que na prática existem faixas de valores próximos a esses números em que um circuito digital entende como nível alto ou baixo. E da mesma forma, existem também uma faixa intermediária. O que acontece, gente? O ideal, quando a gente se trabalha com microcontroladores ou qualquer tipo de circuito, é que, a não ser que seja uma antena, não deixe nenhum pino flutuando. Então, não deixe aquele pino sem 0 ou sem 5 volts. Claro, se você esteja trabalhando com ele no seu programa. Por quê? A gente nunca sabe que valor ele vai assumir.
Aí você pensa assim, vou deixar esse pino desconectado, que eu não estou usando. Vamos supor, no caso do meu programa que eu tinha aberto aqui, quer ver? Nesse programa aqui, ó. Nesse programinha aqui, ó, eu estou usando 2 pinos aqui de saída, né? Como saída. Que é o pino 4 e o pino 9. Suponhamos que o pino 8 esteja no meu programa, certo? Eu joguei alguma coisa lá sobre o meu pino 8, porém, eu tirei um sensor, alguma coisa que tinha aqui, só que eu não tirei o pino 8 e deixei flutuando. Isso aqui é um perigo, por quê? Você não sabe que estado, né? Se isso aqui for uma entrada, né? No caso, se isso aqui for uma entrada. Você não sabe que estado essa entrada irá assumir. Então você não sabe se ela vai assumir 0 ou se ela vai assumir 5, porque seu pino está flutuando, né? O que vem na cabeça da gente é assim, tá desligado, vai ser 0. Não é 0. 0 é terra. Se eu vier aqui conectar o 8 aqui no 0, aqui no terra, aí eu tenho 0, certo? Se eu deixar ele assim, ó, eu não tenho 0. Eu posso ter qualquer valor aí, 0, 5, enfim, né? Nós temos campos eletromagnéticos aí para todo lado, tudo hoje em dia gera campo, cheio de motor, eletroímã, enfim. Então não deixa pino desconectado, caso você esteja usando esse pino. Outra dica, todo pino que você não usa, você coloca como entrada. Matheus, mas por quê? Porque a entrada, a impedância dela é muito alta, certo? Então você não corre o risco de queimar um componente. Quando você, talvez você não tenha se ligado nisso, mas quando você vem cá e programa, faz um programinha do IDE aqui, ó, e eu venho cá e falo assim, ó, o pino 4 vai ser uma saída. Quando eu jogo isso aqui para o microcontrolador lá na placa, o microcontrolador faz uma modificação física aqui dentro, certo? É uma modificação física, ele tem um transistorzinho aqui, ó, que vai nesse pino 13, por exemplo. No caso ali, nós fomos qual pino? Pino 4. Eu tenho um transistorzinho ali que vai lá no meu pino 4 e seleciona realmente esse transistor liga ou desliga esse pino 4 para ser uma entrada ou uma saída. Então, isso aí é um circuito gigantesco lá dentro do microcontrolador. Então, quando eu vou lá e seto ele para ser uma entrada, eu tiro, eu faço esse transistor jogar para uma entrada e essa entrada tem uma impedância altíssima, né? A corrente que eu necessito para entrar com sinal no microcontrolador, no Arduino, é muito baixa, ou seja, a impedância que eu tenho aqui é alta. Então, fazendo isso, eu evito qualquer tipo de queima, né, do componente. Então, se eu não usar a entrada, coloca tudo... Desculpa, se eu não usar os pinos todos, coloca tudo em entrada. Aqui nós vamos fazer isso, por quê? Nós estamos trabalhando aqui só aprendendo, então nós vamos mudar o circuito e tal. Se você for projetar, né, o sistema embarcado aí para instalar lá na área, não deixe esses pinos aí como saída, porque isso aí você evita de uma queima do componente. Pode dar um problema para você. Então, ó, na primeira prática aqui, ó, o Arduino Uno, as entradas e saídas digitais estão localizadas desde o pino 0 até o pino 13. Né? Note que esses pinos devem ser configurados previamente para que atuem como entradas ou saídas. Então está aqui a nossa plaquinha. É a mesma plaquinha que está aqui no Proteus. Ó. Então nós temos aqui entradas digitais de 0 a 13. Por que o Arduino é tão fácil de mexer? E todo mundo fala. Aqui, ó. Vou abrir o datasheet dele. Do microcontrolador, do microprocessador, desculpa, microcontrolador, Atmega 328P, que é esse cara que está aqui no meio. Ó. Esse cara que está aqui no meio é o Atmega 328P. Alguém criou uma plaquinha bonitinha, com a saídazinha já pronta, com IDE facinho e tal, para qualquer um conseguir mexer. Mas o cara que está aqui ó, é da Atmega. Quem fez esse cara foi a Atmega, e ela disponibiliza para nós um datasheet, aqui, ó. Esse datasheet aqui. E quando você compra um Atmega 328, no nosso caso é o P, porque ele é SMD, então tem diversas informações sobre ele aqui, ó. Tá falando que ele é da arquitetura VR, de 8 bits, que
que ele é da arquitetura Advanced RISC, né? Que ele tem 131 instruções, ó, tem 32 registradores gerais, vocês vão lembrar lá da sala de aula que eu falei de registrador geral, né? E aqui, ó, ele vai até 16 MHz, tem algumas coisas que são mais importantes, outras nem tanto. 32 KB de memória flash, 1 KB de memória PROM, 2 KB de memória RAM, capacidade de gravação e leitura da EPROM da flash 10 mil vezes, da EPROM 100 mil vezes. Eu posso gravar, né, e regravar. Periféricos. Tem 2 timers de 8 bits, um timer de 16 bits, né? Um contador real com oscilador, 6 canais PWM. Então ele tem 10 canais conversores analógicos digitais. Então isso aqui tem, né, todas as especificações. Ó, temperatura que ele pode trabalhar a uma determinada temperatura. Quando eu trabalho com um cristal de 8 MHz, se bem que a temperatura é a mesma, que muda é só a tensão, tá vendo? Então eu posso alimentar ele aqui, olha que interessante. Às vezes eu quero fazer um projeto e eu vou usar 2 baterias de 1,5 V para alimentar esse projeto. Então, ao invés de eu trabalhar com 16 MHz, eu trabalho com 8, ó. Por quê? 2,7 V alimenta ele. Pronto, resolveu meu problema. Então, agora eu posso usar um microcontrolador que seja alimentado com 2 baterias de 1,5 V, né? Se eu fosse usar um cristal de 16 MHz, eu teria que jogar no mínimo 4,5 V. Eu teria que usar 3 baterias, né? Então, esse tipo de coisa é interessante a gente ficar vendo, né? Mas onde eu queria chegar nisso aqui? Aqui, ó. Olha os pinos do nosso cara aí, ó. Então, nós temos aqui, ó. Olha a quantidade de porta, ó. Nós temos um port D aqui que tem o PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD6, PD5, PD6, PD7. Então, eu tenho um port D, eu tenho um port B, que é esse aqui, e eu tenho um port C, com alguns poucos pinos. Quando eu compro um microcontrolador Atmega 328P, eu estou adquirindo um microcontrolador com essa quantidade de pino. Não é igual na ideia do Arduino, que eles vão lá e chamaram assim, ó. O pino 4. Aí vem cá, ó. O pino 4 tá aqui, bonitinho para você, é só vir cá e ligar. Não. Isso aqui é porque alguém já criou essa plaquinha, colocou um microcontrolador nela e já fez as trilhas aí para que o pino 4 seja determinado pino de determinada porta. Quando eu chamar Mateus, o pino... Oi? deixa eu te falar aqui. Esse Arduino está na biblioteca do Proteus, não tá? Ele fica lá na biblioteca. Tá. Só que o meu não apareceu. Você colocou os arquivos lá dentro? Coloquei. Só se eu tiver feito errado. Eu vou conferir aqui de novo. Aqui. Faz de novo. Pega aqueles 4 arquivos que foi certo. Junto com o Proteus. Você vai copiar eles e vir aqui, ó. Vai vir aqui no C2 pontos. Arquivo de programa ou programa x86, vai depender do seu computador. Tá. Eu coloquei na fonte. Entendi. Lab Center, aqui, Library e colei aqui dentro. Library, beleza. Então tem que copiar e colar aí dentro. Isso. Vai tentando aí. Vai tentando aí. Pelo seguinte, agora, deu 8h15 e não sei por que, diabos, nós vamos ter que parar aqui para fazer um intervalo do mesmo jeito que se a gente estivesse dentro de sala de aula. Isso aí foi a instituição que estipulou, então eu não posso passar por cima disso aí. Então nós vamos dar uma paradinha agora, ó, 8h15, às 8h45 a gente volta, beleza? Aí às 8h45 nós vamos começar a programar aqui e montar o circuito no Proteus. Certinho? Então até às 8h45. Ô, turma. Ô, Daniel. Todo mundo sumiu.